E se eu lhe dissesse que a crença mais comum e talvez a mais perigosa sobre o envelhecimento é, na verdade, a principal razão pela qual ele está silenciosamente roubando sua independência? E se eu lhe dissesse que a chave para reverter uma das condições mais temidas da velhice, a fraqueza que nos torna frágeis, não está em uma pílula cara, em um procedimento cirúrgico ou em um elixir milagroso, mas sim em um segredo escondido à vista de todos, na sua própria casa, provavelmente a poucos metros de onde você está sentado agora? Eu sou a doutora Camila Rodrigues, médica fisiatra, e nos últimos 15 anos, meu trabalho tem sido exatamente este: ajudar pessoas a recuperarem o que o tempo, e principalmente as crenças erradas, parecem ter levado embora: sua força, sua mobilidade e sua independência. Se você tem mais de 60 anos, é quase certo que você já ouviu, talvez até do seu próprio médico em um dia apressado, que perder força, ter dificuldade para levantar de uma cadeira ou sentir o corpo mais frouxo é simplesmente coisa da idade. Uma sentença. Um pedágio inevitável da passagem do tempo. Hoje, eu estou aqui para lhe se dizer, com toda a convicção da minha prática clínica, que essa é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade perigosa. E na pior, é a crença que está ativamente e silenciosamente roubando sua autonomia dia após dia. O problema real, o inimigo invisível que estamos enfrentando, não é o seu aniversário de 60, 70 ou 80 anos. O problema tem um nome científico que precisamos entender: sarcopenia. É a epidemia silenciosa do envelhecimento. E o maior perigo dela não é estético, não é sobre ter músculos definidos. É o risco devastador de quedas. É a perda progressiva da sua independência para realizar tarefas básicas. E é o declínio metabólico que abre as portas para uma cascata de outras doenças crônicas. O que me move a falar sobre isso com tanta urgência não são apenas as estatísticas alarmantes, mas os rostos e as histórias dos meus pacientes. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que o Senhor Roberto, um engenheiro de 74 anos, um homem orgulhoso e independente, sentou-se no meu consultório. Ele não veio por dor. Ele veio e, com lágrimas nos olhos, me disse: Doutora, minha neta de 5 anos caiu no chão da sala e eu não consegui pegá-la no colo. Eu não tive força para levantá-la. Essa declaração mudou a forma como eu abordo meu trabalho. A sarcopenia não rouba apenas músculos. Ela rouba papéis, ela rouba a dignidade, ela rouba a capacidade de cuidar de quem amamos. Muitos acreditam, como o Senhor Roberto acreditava, que a única solução é passar horas exaustivas na academia ou que, depois de uma certa idade, o músculo perdido jamais será recuperado. Isso é um mito. E neste vídeo eu vou quebrar esse mito em pedaços. Eu vou revelar uma forma de exercício, um movimento único e fundamental, que você pode e deve fazer na sua própria casa, sem nenhum equipamento, e que funciona como um verdadeiro interruptor biológico para o seu corpo. Nós não estamos falando de dicas superficiais de revista, nós vamos mergulhar fundo na ciência. Eu vou lhe prometer algo que raramente é discutido com este nível de detalhe, mesmo em muitos consultórios. Nós vamos dissecar exatamente o que é a sarcopenia em nível celular. Vamos explorar a jornada trágica de um paciente, como o Senhor Roberto, para que você possa identificar os sinais antes que eles se tornem uma crise. Vamos analisar cientificamente por que as soluções comuns, como apenas caminhar, falham em combater esse problema. E o mais importante, no final, eu não vou lhe dar apenas uma dica. Eu vou lhe entregar um método completo, um protocolo passo a passo para usar esse movimento simples como a ferramenta mais poderosa para reconstruir sua força e blindar sua independência. Fique comigo, porque a informação que vou compartilhar hoje não é apenas interessante. Ela pode literalmente mudar a forma como você envelhece. A história do Senhor Roberto, que mencionei brevemente, não é uma anedota isolada. É o rosto humano de um processo biológico que eu preciso que você entenda profundamente. Ele é a personificação da jornada do herói às avessas, onde o protagonista, em vez de ganhar poderes, os perde lentamente, sem sequer notar. O Senhor Roberto, aos 74 anos, era a definição do patriarca resolvedor. Engenheiro aposentado, sua garagem era seu santuário, cheia de ferramentas que ele usava para construir casas de passarinho
e consertar os brinquedos dos netos. Sua identidade estava atrelada à sua capacidade de fazer, de resolver, de ser forte. A exposição do seu drama não foi um evento único, mas uma série de concessões silenciosas. Começou de forma tão sutil que ele mesmo descartou. Primeiro, foi a dificuldade em abrir um pote de conserva, que sua esposa, Helena, lhe pediu. A tampa está emperrada, ele resmungou, sem perceber que era o seu punho que estava mais fraco. Meses depois, ele começou a evitar o Jardim dos Fundos, que tinha uma leve inclinação. As costas estão ruins hoje, ele dizia, quando na verdade eram seus glúteos e quadríceps, que já não tinham a potência para subir o pequeno aclive com conforto. O conflito ascendente se desenrolou como um roteiro trágico. Ele começou a planejar seus movimentos pela casa. Ele escolhia a cadeira mais próxima do banheiro. Ele passou a usar os braços do sofá para se impulsionar para cima, um movimento que ele teria achado vergonhoso 5 anos antes, mas que agora se tornara automático. A família, por amor, interpretava isso como cautela de idoso, mas ele, em seu íntimo, sabia a verdade. Era um cálculo de fraqueza. A negação era sua companheira. Ele culpava os sapatos novos pelo passo em falso na escada, não a perda de reflexo e a fraqueza das fibras musculares de explosão, as fibras tipo TAINs em suas pernas, que são as primeiras a serem dizimadas pela sarcopenia. As tentativas de solução foram frustradas e baseadas no paradigma errado. Vou caminhar mais, ele decidiu, e ele caminhava, religiosamente, 30 minutos na calçada plana em frente de casa. Ele se sentia bem mentalmente, seu coração agradecia, mas a fraqueza continuava sua marcha implacável. Porque, como vamos ver, a caminhada é um estímulo de resistência, não de força. Ele estava tocando a flauta para um monstro que só entendia o som do tambor. O clímax da sua jornada, o ponto de virada que o trouxe ao meu consultório, não foi uma queda, foi pior. Foi a cena com sua neta, Clara, de 5 anos. Ela corria pela sala, tropeçou no tapete, uma queda boba, corriqueira de criança. Ela se sentou, olhou para o avô e, com os olhos marejados de um susto leve, levantou os bracinhos, o gesto universal para colo. O senhor Roberto estava a 1 metro de distância. Ele se inclinou, agarrou-a por baixo dos braços e... nada! Ele puxou. Ele não conseguiu gerar a força combinada de pernas, quadril e lombar para levantar aqueles 18 quilos do chão. Seus joelhos tremeram. Ele tentou de novo e sentiu uma pontada de pânico. Ele teve que dizer com a voz embargada: "Espera, vovô vai chamar a vovó." Ele se sentou na poltrona e assistiu sua esposa, Helena, entrar na sala, pegar a neta com facilidade e acalmá-la. Naquele momento, o engenheiro orgulhoso, o resolvedor, sentiu-se obsoleto. O diagnóstico, quando ele finalmente me procurou, foi de sarcopenia severa. Mas o rótulo médico era o de menos. A consequência real foi a crise de identidade. "Doutora", ele me disse, "não é sobre dor, é sobre vergonha. Eu me sinto um fantasma na minha própria casa. Essa é a verdadeira face da sarcopenia. Ela começa sutilmente com um pote de conserva e termina roubando sua capacidade de interagir com o mundo, de cuidar de quem você ama, de ser quem você sempre foi. Para quebrar o ciclo do Sr. Roberto e o seu, precisamos parar de tratar a sarcopenia como um mistério e dissecá-la cientificamente, com o rigor que ela merece. Vamos entender o inimigo. Sarco vem do grego para carne e penia para perda. Sarcopenia é, literalmente, a pobreza de carne. Mas essa definição é muito gentil. Não é apenas que seu músculo está diminuindo de tamanho, como um balão murchando. É pior, ele está sendo ativamente sabotado e substituído por dentro. O corpo, em um processo perverso de má adaptação, começa a infiltrar gordura, gordura intramuscular, e tecido fibroso, como uma cicatriz, fibrose, dentro do seu músculo. O resultado é o que chamamos de músculo marmorizado. Parece uma peça de picanha de baixa qualidade, com gordura entremeada onde deveria haver pura fibra contrátil. Esse músculo não é apenas fraco, ele é ineficiente, rígido e metabolicamente doente. Para entender isso, vamos usar nossa primeira analogia, a da mangueira de jardim. Pense no seu músculo.
Top T, jovem e saudável como uma mangueira de jardim nova, robusta, de borracha grossa e flexível. Quando o cérebro manda o sinal, liga a torneira, a água, força, jorra com potência e precisão. A sarcopenia ataca essa mangueira de 3 formas. Primeiro, ela diminui o fluxo de água, perda de massa muscular, as fibras morrem. Segundo, ela resseca e racha pus na borracha, fibrose, tornando o basto músculo rígido e menos responsivo. E terceiro, o mais grave, ela entope a mangueira com lodo e detritos, infiltração de gordura, o que não só bloqueia o fluxo, mas também torna o músculo surdo aos sinais do corpo. O resultado é uma mangueira que, mesmo com a torneira aberta ao máximo, apenas goteja, e o líquido que sai está sujo e sem pressão. Isso é o que o Sr. Roberto sentiu ao tentar levantar sua neta. Mas como isso começa? O gatilho molecular, o nível 1 da nossa dissecação, é um conceito chamado resistência anabólica. Pense no anabolismo como o processo de construção do corpo. Catabolismo é o processo de destruição. Em um corpo jovem, há um belo equilíbrio. Após uma refeição com proteína ou após um exercício, o corpo entra em modo anabólico e constrói músculos. O que acontece após os 50 ou 60 anos é que os ouvidos das suas células musculares, os receptores na superfície, ficam surdos para os sinais de construção. Você come a mesma quantidade de proteína que um jovem de 20 anos, mas seu corpo só ouve metade do sinal. Você faz o mesmo exercício, mas o comando para construir é abafado. É como se o mestre de obras na sua construção muscular, o sinal anabólico, começasse a sussurrar, em vez de gritar com um megafone. Ao mesmo tempo, os processos catabólicos, impulsionados pela inflamação crônica do envelhecimento, o inflammagen, e por hormônios do estresse como o cortisol, continuam gritando destrua. A balança pende tragicamente para a destruição. Isso nos leva à cascata fisiológica, o nível 2. Quando a célula muscular individual, o miócito, não recebe mais o sinal para se manter, ou quando sua usina de energia interna, a mitocôndria, falha, ela entra em apoptose, ou morte celular programada. Ela morre. O corpo, um mestre da eficiência e que odeia o vácuo, não deixa aquele espaço vazio. Ele o preenche. Mas como o sinal de construção está fraco, ele não o preenche com uma nova e saudável célula muscular. Ele o preenche com o material mais barato e fácil de produzir: gordura, tecido adiposo e tecido cicatricial, tecido conjuntivo fibroso. É a troca trágica. Na balança, seu peso pode até permanecer o mesmo, mas sua composição corporal está mudando drasticamente. Você está, literalmente, trocando força por fraqueza, trocando um tecido metabolicamente ativo, músculo, por um tecido metabolicamente inerte e inflamatório, gordura. Para entender essa cascata, vamos à nossa segunda analogia, a de uma equipe de construção em um canteiro de obras. Seu músculo é o canteiro. Os sinais anabólicos, proteína, exercício de força, são os mestres de obras dando as ordens. Os trabalhadores são as células satélite, células tronco musculares, que estão prontas para reparar e construir. Na sarcopenia, 1. O mestre de obras está sussurrando, resistência anabólica. 2. Os trabalhadores, células satélite, estão velhos, cansados e em menor número, senescência celular. 3. Os invasores, células de gordura e fibroblastos, veem o canteiro de obras parado e decidem construir barracos e despejar lixo, infiltração de gordura e fibrose. O resultado é um canteiro de obras disfuncional, que não consegue mais erguer um prédio. Agora, o nível 3, e talvez o mais assustador, o impacto sistêmico multi-órgãos. A sarcopenia não é um problema isolado nos seus braços e pernas. O músculo esquelético é um órgão endócrino, um participante ativo na saúde do seu corpo inteiro. Quando ele falha, o corpo inteiro falha. Vamos ver sistema por sistema. Primeiro, o impacto metabólico e endócrino. Seu músculo é o seu maior cliente de glicose. Ele é como uma esponja gigante que, após uma refeição, absorve o açúcar,
glicose do seu sangue para usar como energia ou armazenar como glicogênio. Mais de 80% da glicose pós-refeição vai para os músculos. Agora, imagine que você perdeu 30% dessa esponja e o que restou está entupido de gordura, resistência à insulina intramuscular. O que acontece com o açúcar que você come? Ele não tem para onde ir, ele fica na sua corrente sanguínea, circulando, causando estragos. O pâncreas entra em pânico, produzindo mais e mais insulina para tentar forçar esse açúcar para dentro das células. Isso é a resistência à insulina, a antessala direta da diabetes tipo 2. A sarcopenia não é um risco para a diabetes. Ela é uma via expressa. Segundo, o impacto cardiovascular. Seu coração é a bomba principal. Mas seus músculos esqueléticos, especialmente nas pernas, as panturrilhas, são a segunda bomba, ou o segundo coração. Cada vez que você contrai os músculos da perna, você espreme o sangue das veias de volta para o coração, lutando contra a gravidade. Músculos sarcopênicos e fracos fazem esse trabalho de forma muito ineficiente. O resultado: má circulação, inchaço nas pernas, edema, maior risco de varizes e trombose venosa profunda. E claro, o coração principal tem que trabalhar muito mais para compensar, aumentando a pressão arterial. Terceiro, o impacto neurológico, e este é crucial para as quedas. A sarcopenia tem uma preferência trágica. Ela ataca preferencialmente as fibras musculares, tipo segundo. Nossos músculos têm dois tipos principais de fibras. As tipo prino, de resistência para atividades longas como caminhar, e as tipo tens, de explosão e potência para reflexos rápidos, como levantar de uma cadeira ou se equilibrar após um tropeção. A caminhada leve só usa as fibras tipo io. A sarcopenia, no entanto, devasta as fibras tipo sangues. Isso significa que não é apenas sua força que diminui, é sua velocidade e potência. Quando você tropeça, seu cérebro envia um sinal de pânico para a perna. Equilibre-se agora! Mas o sinal chega a um músculo onde as fibras de resposta rápida foram substituídas por gordura e fibrose. O comando é dado, mas não há soldados para executá-lo. O resultado não é uma perda de equilíbrio, é uma falha catastrófica de execução. A queda é inevitável. Quarto, o impacto ósseo. Existe um termo novo e terrível na medicina: osteosarcopenia. É a combinação de ossos fracos, osteoporose, e músculos fracos, sarcopenia, e eles se alimentam mutuamente. O osso só se mantém forte se for estressado mecanicamente. O que estressa o osso? A contração do músculo que está preso a ele. Músculos fortes puxam ossos fortes. Músculos sarcopênicos e fracos enviam um sinal muito fraco para o osso. O osso, seguindo a lógica do use ou perca, começa a se desmineralizar. O resultado é um cenário de pesadelo: um músculo fraco, que causa a queda, e um osso fraco, que quebra no impacto. E, finalmente, o impacto imunológico. Vamos à nossa terceira TIS, analogia. O músculo como o escudo e o banco do corpo. O músculo é sua maior reserva de aminoácidos, proteínas, do corpo. Em tempos de crise aguda, uma infecção grave como pneumonia, uma cirurgia de grande porte, um trauma, seu corpo precisa de uma quantidade imensa de proteína para montar uma resposta imunológica e para cicatrizar tecidos. De onde ele tira essa proteína? Ele canibaliza seus músculos. Se você entra nessa crise, uma pneumonia, por exemplo, já sarcopênico, seu banco de proteínas está vazio. Seu corpo não tem matéria-prima para lutar. É por isso que idosos sarcopênicos têm uma mortalidade exponencialmente maior por infecções e uma recuperação cirúrgica muito, muito pior. A sarcopenia te deixa nu em uma batalha. Esse processo devastador não acontece no vácuo. Ele é acelerado por uma série de fatores de risco, muitos dos quais estão entrelaçados com o nosso estilo de vida moderno. É crucial que analisemos de forma exaustiva os 5 principais aceleradores da sarcopenia, porque é aqui que começamos a ver as primeiras pistas da solução. O primeiro fator de risco é, obviamente, a inatividade, mas de uma forma que a maioria das pessoas não entende. Estamos falando da epidemia do sofá, ou mais precisamente, da tirania do desuso. Quando eu falo de inatividade, as pessoas pensam em alguém acamado. Não.
Eu estou falando do adulto médio que passa 8 horas sentado em um escritório, mais 2 horas no trânsito e mais 3 horas no sofá à noite. A prevalência é quase universal em nossa sociedade. O mecanismo científico aqui é a lei mais brutal da biologia: use ou perca. O músculo esquelético é um tecido metabolicamente caro. Ele queima calorias mesmo em repouso. O corpo, sendo uma máquina de sobrevivência focada na eficiência energética, vê um músculo que não é desafiado como um luxo desnecessário. Se a única exigência que você faz aos seus glúteos é sentar, o corpo entende que não precisa manter aquele tecido caro e começa a desmontá-lo ativamente. Uma mini anedota que ilustra isso perfeitamente é a de Dona Maria, uma paciente de 68 anos que era relativamente ativa, mas quebrou o tornozelo. Ela ficou 6 semanas com o pé imobilizado. Em apenas 6 semanas de desuso localizado, ela perdeu quase 40% da massa muscular daquela perna. O desuso acelerado é um vislumbre do que o desuso crônico faz em câmera lenta ao longo de décadas. A mitigação aqui não é apenas se mover mais. Caminhar é mover-se. A mitigação é desafiar o músculo. Ele precisa receber o sinal de que é necessário para essa sobrevivência, um sinal que grita: eu preciso de força. O segundo fator de risco, tão potente quanto o primeiro, é a deficiência de proteína, a fome oculta dos idosos. A prevalência disso é chocante. A cultura do café com pão no café da manhã e da sopa com torrada no jantar é uma receita para a sarcopenia. O idoso, por conta daquela resistência anabólica que discutimos, não só precisa de mais proteína por quilo de peso do que um jovem para ter a mesma resposta de construção muscular. Estimativas sugerem de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso corporal, muito acima da recomendação padrão, como também precisa que essa proteína seja distribuída estrategicamente. O mecanismo é simples. Você não pode construir uma parede de tijolos, músculos, sem tijolos. Aminoácidos, proteína. O corpo passa a noite em jejum, um estado naturalmente catabólico de destruição. Se você acorda e dá a ele apenas carboidrato, pão, café com açúcar, você perde a janela de oportunidade mais crucial do dia para reverter esse catabolismo. Seu Jorge, 77 anos, é o cenário clássico. Ele me disse: doutora, eu como pouco não quero engordar. Proteína pesa no estômago. Ele estava, na verdade, morrendo de fome muscular. A mitigação é clara: priorizar a proteína em todas as refeições, especialmente no café da manhã. Pense em ovos, iogurte grego, whey protein, queijos. O objetivo deve ser atingir de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade em cada refeição principal. O terceiro fator de risco é a inflamação crônica de baixo grau, ou inflammaging. Pense nisso como um fogo muito baixo e constante queimando dentro do seu corpo. Não é uma inflamação aguda, como um tornozelo inchado, mas um estado de irritação sistêmica. A prevalência está ligada à dieta moderna, rica em ultraprocessados, açúcar e gorduras ruins. Há a obesidade visceral, a gordura da barriga, que é uma verdadeira usina de inflamação, e ao estresse crônico. O mecanismo científico é direto. Esse fogo constante libera moléculas na corrente sanguínea chamadas citocinas inflamatórias, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Essas citocinas não são neutras, elas são ativamente catabólicas. Elas enviam um sinal direto para a célula muscular: desmonte-se, estamos em crise? A inflamação literalmente grita mais alto do que os sinais de construção. Lembro-me de um paciente com artrite reumatoide, uma doença autoimune de alta inflamação. Mesmo sendo relativamente jovem e tentando se manter ativo, ele desenvolveu sarcopenia severa porque seu corpo estava sendo inundado por essas citocinas. A mitigação é um estilo de vida anti-inflamatório. Aumentar o consumo de ômega 3, peixes gordurosos, linhaça, frutas vermelhas, vegetais de folhas escuras e reduzir drasticamente o consumo de alimentos ultraprocessados. O quarto fator de risco são as alterações hormonais. Isso é biologia pura. Hormônios são os grandes sinalizadores do corpo. Com o envelhecimento, os hormônios anabólicos, construtores, caem.
Nos homens, a queda gradual da testosterona. Nas mulheres, a queda abrupta do estrogênio na menopausa. Em ambos, uma diminuição do hormônio do crescimento, GH, e do IGF-1. O mecanismo é a perda do vento a favor. A testosterona e o GH são como fertilizantes para o músculo. O estrogênio parece ter um papel protetor, defendendo o músculo da inflamação e do dano. Quando esses hormônios diminuem, a balança pende ainda mais para o catabolismo. Uma paciente na pós-menopausa me descreveu perfeitamente. Doutora, parece que foi da noite para o dia. Minha força simplesmente evaporou. A mitigação aqui não é necessariamente a reposição hormonal, que é uma decisão complexa e individual. A mitigação é entender que se o seu sinalizador hormonal natural está mais fraco, o seu sinalizador externo, o exercício de força, precisa ser ainda mais claro, mais alto e mais consistente para compensar. O exercício de força é o melhor sinalizador não hormonal que possuímos. E o quinto, e frequentemente esquecido, fator de risco é a deficiência de vitamina D. Estamos vivendo uma epidemia de deficiência de vitamina D, a epidemia do escritório e do apartamento. As pessoas têm medo do sol ou simplesmente não se expõem a ele. O mecanismo é fascinante. Nós costumávamos pensar na vitamina D apenas para os ossos. Estamos errados. Existem receptores de vitamina D, VDR, dentro do núcleo da célula muscular. A vitamina D atua quase como um hormônio, sendo crucial para a contração muscular, para a síntese de novas proteínas e para a função das fibras tipo twins, aquelas mesmas, as de potência. Um paciente com fadiga crônica e fraqueza difusa, que atribuía tudo à idade, teve uma melhora dramática na força e na disposição, após corrigirmos uma deficiência severa de vitamina D. A mitigação é simples. Teste seus níveis. Se estiverem baixos, tome sol com segurança. 15 minutos por dia, braços e pernas expostos, fora dos horários de pico. E, se necessário e com orientação médica, suplemente. Nós dissecamos o problema, vimos a jornada trágica do Sr. Roberto, mergulhamos na ciência da troca trágica e analisamos os 5 grandes aceleradores do desastre. O conhecimento do problema, por si só, não é poder. É apenas o mapa da prisão. O poder está na ação. O poder está na chave que abre a cela. E se eu lhe dissesse que a ação mais poderosa, a chave mestra para combater a sarcopenia, está a poucos metros de você, na sua sala de estar, e atende pelo nome de cadeira? A filosofia da transformação que eu proponho aos meus pacientes não é sobre ficar musculoso ou voltar a ter o corpo de 20 anos. É sobre reativar um diálogo antigo e fundamental entre você e sua biologia. O corpo humano quer ser forte. A força é sinônimo de sobrevivência. Um corpo forte é um corpo resiliente, capaz de caçar, fugir, proteger e construir. A sarcopenia é o que acontece quando o corpo, por causa do desuso, da má nutrição e da inflamação, entra em modo de hibernação. Ele acredita que a necessidade de sobrevivência, a necessidade de força, acabou. Ele começa a desligar os sistemas caros, como os músculos. A solução, portanto, não é uma pílula mágica, é um grito de despertar. É um ato deliberado e físico que diz ao seu corpo, na única linguagem que ele entende profundamente, a linguagem do esforço: eu ainda estou aqui, eu preciso de você, eu tenho netos para carregar, escadas para subir e uma vida independente para viver. O que estamos fazendo é mudar o paradigma de vítima passiva da idade para agente ativo e comandante da nossa própria biologia. E qual é o grito mais claro que podemos dar? Qual é o exercício mágico? É correr uma maratona? Levantar 100 quilos no supino? Não. O exercício mais poderoso que você pode fazer pela sua longevidade, pela sua força e pela sua independência é o simples e profundamente fundamental ato de sentar e levantar de uma cadeira. Eu sei o que você está pensando. Só isso, doutora? Que anticlímax! Sim, mas feito da maneira correta, da maneira que vou ensinar. Este movimento é o antídoto mais potente, seguro e acessível contra a sarcopenia. Pense comigo. Qual é o movimento que define a independência funcional? É levantar da cama pela manhã. É levantar-se do sofá. É levantar-se do vaso sanitário sem ajuda. É levantar-se do chão depois de brincar com um neto.
Todos esses movimentos são variações do sentar e levantar. Cientificamente, por quê? Este exercício é tão mágico. Primeiro, ele é funcional. Ele treina o exato padrão de movimento que você precisa para viver sua vida. Segundo, ele ativa os três reis da independência, os maiores e mais importantes grupos musculares do seu corpo, exatamente aqueles que a sarcopenia ataca primeiro e com mais força. Os quadríceps, os vastos músculos na frente da coxa, que protegem seu joelho, os glúteos, o glúteo máximo, o motor do seu quadril, o músculo mais forte do corpo humano, e o seu core, os músculos abdominais e lombares que lhe dão estabilidade. Terceiro, por ser um exercício composto, que usa múltiplas articulações e múltiplos grupos musculares de uma só vez. Ele envia um sinal hormonal e neurológico massivo para o seu cérebro, dizendo: nós estamos sob demanda, pare de destruir músculo e comece a construir. Ele é a forma mais eficaz de quebrar a resistência anabólica. Quarto, é infinitamente seguro e escalável. Você não precisa de nada além de uma cadeira firme. E ele pode ser adaptado para qualquer nível, desde um paciente acamado até um atleta. Mas, como eu disse, e isso é o coração da minha mensagem, não adianta fazer de qualquer jeito. Levantar e sentar 10 vezes enquanto assiste TV, usando o impulso, não vai mudar absolutamente nada. Você precisa de um método, você precisa de um ritual. O como é tudo. Eu chamo de método. FIRME. É um acrônimo que você nunca mais vai esquecer. Frequência, intenção, ritmo, máximo esforço relativo. Vamos dissecar cada letra deste método, pois cada uma delas é um pilar para a reconstrução da sua força. F de frequência. O propósito aqui é a consistência. A sarcopenia é um processo crônico e a cura também precisa ser. Eu não quero que você faça 100 repetições em um dia, fique dolorido por uma semana e desista. Eu quero que você faça deste exercício sua higiene muscular. A execução sensorial é pensar nisso como escovar os dentes. Você não escova os dentes por 3 horas no domingo. Você escova por alguns minutos, todos os dias. O protocolo que eu prescrevo é 2 vezes por dia. Pense nisso. Uma sessão de manhã, talvez antes do café, para acordar seus músculos e reverter o catabolismo noturno. E uma sessão no final da tarde, antes do jantar, para sinalizar ao seu corpo que ele precisa usar a proteína daquela refeição para construir. Cada sessão será composta por 3 séries de 10 a 12 repetições, com 60 a 90 segundos de descanso entre as séries. A ciência por trás disso é que o músculo cresce no descanso, mas o sinal para que síntese proteica precisa ser frequente. 2 sessões por dia mantém a fábrica de músculos ligada por mais tempo. Os erros a evitar são: 1. O erro do guerreiro de fim de semana, fazer tudo de uma vez e se machucar. Consistência vence a intensidade. 2. O erro do esquecimento, pular dias. A frequência é o motor da mudança. E de intenção e forma. O propósito é a segurança e a eficácia. Forma antes de carga, sempre. Uma repetição mal feita não só não constrói músculo, como pode causar lesão. A execução sensorial é sobre foco mental. Sente-se na beira de uma cadeira firme e estável, não uma cadeira de rodinhas. Seus pés devem estar totalmente apoiados no chão, na largura dos seus ombros, apontados ligeiramente para fora. Agora, o passo crucial. Cruze os braços sobre o peito. Isso é inegociável. Por quê? Para proibir você de usar os braços para se impulsionar. O trabalho é 100% das pernas. Incline o tronco ligeiramente para frente, mantendo as costas retas, como se tivesse um cabo de vassoura colado nas costas. Seu peito está aberto. Agora, execute. Pressione seus calcanhares contra o chão. Pense em empurrar o mundo para longe de você. Use a força dos seus glúteos e coxas para ficar em pé de forma controlada e explosiva. No topo do movimento, contraia os glúteos com força, como se estivesse segurando uma moeda entre eles. A ciência por trás disso é o hip hinge, a inclinação do tronco, que pré-carrega os glúteos, preparando-os para a ação. Cruzar os braços garante que o quadríceps e os glúteos façam todo o trabalho. Os erros a evitar são:
1. Joelho valgo. Deixar os joelhos caírem para dentro na subida. Pense em abrir o chão com os pés e empurrar os joelhos para fora, na direção dos dedos dos pés. 2. Usar o pescoço ou as costas. O movimento é todo no quadril e joelhos. Mantenha o olhar para frente, não para o chão. R de ritmo controlado. Este é, talvez, o segredo mais importante. O propósito é focar na fase excêntrica do movimento. A execução sensorial é a seguinte: a subida, fase concêntrica, é forte e rápida, deve durar 1 segundo. Mas a descida, fase excêntrica, a descida é a mágica. Você não vai se jogar de volta na cadeira. Imagine que você está tentando sentar na cadeira mais frágil do mundo, feita de cristal. Você vai controlar a descida. O protocolo é: conte lentamente. 3, 2, 1. E sente-se com a suavidade de uma pluma. A descida deve durar o dobro ou o triplo do tempo da subida. A ciência é clara. É na fase excêntrica, quando o pau músculo está se alongando sob carga, controlando sua descida contra a gravidade, que ocorrem a maioria das microlesões positivas. São essas microlesões que sinalizam ao corpo: alerta vermelho, precisamos de reforços. Reconstrua este músculo mais forte do que antes. Se você despenca, você anula 50% do benefício do exercício. Os erros a evitar são: 1. O óbvio, despencar. 2. Prender a respiração, a manobra de Valsalva. A respiração correta é: expire o ar na subida, no esforço, e inspire lentamente na descida, no controle. M é de máximo. Esforço relativo. Este é o gatilho. O propósito é garantir que você está desafiando o músculo e não apenas passeando com ele. A execução sensorial é esta: as últimas 2 ou 3 repetições da sua série de 10 ou 12 têm que ser difíceis. Você deve sentir o músculo queimar. É o acúmulo de lactato, um bom sinal. Sua respiração deve ficar ofegante. Se você faz 12 repetições e sente que poderia fazer mais 30, você não está desafiando o seu músculo. Você está apenas movendo o ar. A ciência por trás disso é o recrutamento de fibras musculares. Lembre-se das fibras tipo SAIMS, as de potência que a sarcopenia adora destruir. Elas são preguiçosas. Elas só são chamadas para a briga quando as fibras tipo IN, de resistência, começam a fatigar. Essas últimas repetições difíceis são o momento em que seu cérebro grita: tragam os soldados de elite, as fibras tipo SIMS. Você precisa chegar nesse ponto para reverter a sarcopenia. O protocolo aqui é sobre progressão. O máximo esforço é relativo a você. Progressão. Nível 1. Iniciante. Se você, como o Sr. Roberto no início, não consegue levantar sem as mãos, não há vergonha. Comece usando os braços da cadeira para ajudar o mínimo possível. Ou, melhor ainda, use uma cadeira mais alta, um banquinho de bar, pois quanto mais alta, mais fácil. Progressão. Nível 2. Intermediário. O método FIRMI que eu descrevi. 3 séries de 10, 12, com braços cruzados, ritmo 1.3. Progressão. Nível 3. Avançado. Quando fazer 12 repetições fica fácil. Você precisa progredir. Como? Primeiro, use uma cadeira mais baixa, um sofá, por exemplo, o que aumenta a amplitude de movimento. Progressão. Nível 4. Carga. A melhor forma. Segure um peso junto ao peito enquanto faz o movimento. Comece com um saco de 1 kg de arroz. Passe para 1 galão de água, cerca de 5 kg. O músculo só cresce se o desafio crescer com ele. Os erros a evitar são: 1. Ficar na zona de conforto. Fazer 12 repetições fáceis é manutenção, não construção. 2. Pular para a carga. Nível 4, antes de dominar a forma. Nível 2. Seguir o método FIRME é a base da sua nova vida de força. Mas, mesmo com um plano tão detalhado, eu sei o que você está pensando. Eu ouço essas perguntas todos os dias no meu consultório, e é crucial que abordemos suas dúvidas e seu ceticismo agora. Vamos a um FAQ aprofundado. A primeira pergunta é sempre esta: doutora, eu tenho dor no joelho, tenho artrose, desgaste. Eu posso fazer isso? Não vai piorar? Esta é a minha pergunta favorita.
A resposta, na grande maioria dos casos, é não só pode, como deve. O que causa após a dor da artrose não é apenas o desgaste da cartilagem, mas a inflamação e a instabilidade da articulação. E o que estabiliza o joelho? O músculo quadríceps na frente da coxa. Ele é o amortecedor natural do seu joelho. A sarcopenia enfraquece esse amortecedor, e todo o impacto vai direto para a tchuku, a articulação, causando mais dor e inflamação, o que te faz mover menos, o que enfraquece mais o músculo. É um ciclo vicioso. O método FIRME, feito da maneira correta, quebra esse ciclo. Ele fortalece o quadríceps, que passa a absorver o impacto, tirando a sobrecarga da sua artrose. A chave é a progressão. Comece no nível 1. Use uma cadeira bem alta, onde a flexão do joelho é pequena, talvez 45 graus, e use a ajuda dos braços. Faça o movimento sem dor. Se doer, você foi longe demais. A regra é: desconforto muscular é bom, dor na articulação é ruim. A longo prazo, fortalecer é a melhor fisioterapia para a artrose do joelho. A segunda pergunta: eu já caminho 1 hora por dia. Isso não é suficiente? Como eu disse, caminhar é absolutamente excelente. Eu quero que você continue caminhando. É maravilhoso para o seu coração, seus pulmões, sua mente e para suas fibras musculares, tipo o as de resistência. Mas caminhar, especialmente em um ritmo confortável no plano, simplesmente não recruta as fibras tipo seguintes, as de potência e força. A sarcopenia está destruindo suas fibras tipo SINs, e a caminhada não está fazendo nada para impedir. Você precisa dos dois. A caminhada é para sua saúde cardiovascular. O método FIRME é para sua saúde muscular e sua independência. Eles são parceiros, não concorrentes. Terceira pergunta, e esta vem com um tom de voz triste. Doutora, eu já sou muito idoso, tenho 85, 90 anos. Com certeza é tarde demais para mim, não é? Deixe-me ser absolutamente clara. Não, nunca é tarde demais. Existem estudos científicos rigorosos feitos com nonagenários, pessoas de 90 a 99 anos, em casas de repouso, que foram colocados em programas de treinamento de resistência. Os resultados? Eles tiveram ganhos de força significativos, melhoraram o equilíbrio e a velocidade da marcha. O músculo humano, mesmo aos 95 anos, nunca perde a capacidade de se adaptar e ficar mais forte. É um processo mais lento? Sim. Os ganhos são mais modestos do que aos 40? Claro, mas a diferença entre conseguir ou não levantar-se do vaso sanitário sozinho não é um ganho modesto. É a diferença entre independência e dependência. Comece no nível 1. Faça 5 repetições, usando as mãos. Comemore essa vitória. Amanhã tente 6. O progresso será sua maior motivação. Quarta pergunta. Geralmente das minhas pacientes mulheres: eu vou ficar grande ou musculosa fazendo isso? Eu não quero parecer um homem. Esse é um dos maiores mitos do fitness. A resposta é um sonoro não. Para ficar grande, hipertrofia massiva, você precisa de 2 coisas em abundância: um ambiente hormonal específico, níveis muito altos de testosterona, que as mulheres simplesmente não têm, e um programa de treinamento e dieta de fisiculturista. O que você vai ganhar com o método FIRME é densidade muscular, tônus e definição funcional. Você vai, na verdade, melhorar a forma do seu corpo, porque estará trocando gordura, que é volumosa e flácida, por músculo, que é denso e firme. Você não vai ficar grande, você vai ficar forte, definida e capaz. E a quinta pergunta. Ok, doutora, me convenceu. Mas quanto tempo até eu ver resultado? Eu sou impaciente. Essa é uma expectativa crucial de gerenciar. Este é um processo biológico, não um milagre instantâneo. A primeira mudança, que você sentirá já na primeira semana, é neural. Seu cérebro vai reaprender a ligar esses músculos de forma mais eficiente. Você se sentirá mais conectado ao seu corpo, mais firme. A segunda mudança, que você sentirá em cerca de 4 semanas, é funcional. Você vai notar de repente que levantar-se do sofá ficou mais fácil, que subir aquele lance de escadas parece menos assustador. A terceira mudança, em 3 meses, 12 semanas, é quando a hipertrofia, o crescimento real do músculo, começa a ser mais notável. Seus familiares podem comentar:
você sentirá mais equilíbrio e a força voltando de forma palpável. Este é o cronograma real. Seja paciente com a biologia, mas seja implacável com a consistência. Agora, o método FIRME é o seu interruptor. Ele é o mestre de obras gritando no canteiro de obras. Mas, como já discutimos, para construir a parede, você precisa de tijolos. É aqui que entra o ecossistema de apoio, a sinergia entre o movimento e o estilo de vida. O pilar número 1 desse ecossistema é a nutrição, e a palavra-chave é proteína. De nada adianta enviar o sinal de construção, o exercício, se o corpo não tem a matéria-prima, os aminoácidos da proteína. A maioria dos idosos consome muito menos proteína do que precisa, especialmente no café da manhã. Minha recomendação acionável é: foque em 25-30 gramas de proteína de alta qualidade em cada refeição principal. Ovos, iogurte grego, um shake de whey protein, que é excelente para idosos, pois é rico em leucina, o aminoácido gatilho da síntese muscular. Frango, peixe, leguminosas como lentilha e grão de bico. Uma dica de ouro, no idoso, a janela anabólica, o período pós-exercício, em que o músculo está super receptivo à proteína, parece ser mais restrita. Por isso, tente consumir uma dessas fontes de proteína nos 30 a 60 minutos após sua sessão do método FIRME. Fez seus exercícios? Tome seu iogurte ou seu shake. É o combo perfeito de sinals e tzlis, matéria-prima. O segundo pilar é o movimento sinergista. O FIRME é o seu arroz com feijão, o essencial, mas nosso corpo se move em múltiplos planos. Enquanto você reconstrói sua base de força, podemos adicionar movimentos simples. Pense em empurrar. Faça flexões na parede. Elas fortalecem seu peito, ombros e tríceps, cruciais para, adivinhe, empurrar-se para cima se você cair no chão. Pense em puxar. Pegue uma faixa elástica e faça remadas sentado. Isso fortalece suas costas, melhorando sua postura. E pense em equilíbrio. Enquanto escova os dentes, tente ficar em um pé só por 30 segundos. Depois, troque. O equilíbrio é uma habilidade que se treina. O terceiro pilar é a recuperação, e isso significa sono e gerenciamento do estresse. Você não constrói músculo na hora do exercício. Você constrói músculo enquanto dorme. É durante o sono profundo que seu corpo libera o hormônio do crescimento, GH, e se dedica a reparar as microlesões que você criou. Sono ruim e sarcopenia se retroalimentam. A fraqueza piora a qualidade do sono, que piora a recuperação muscular. Priorize sua higiene do sono. Quarto escuro, fresco, sem telas 1 hora antes de deitar. E o estresse? O estresse crônico libera o hormônio catabólico, o inimigo, o cortisol. O cortisol ativamente desmonta seu músculo para obter energia. Gerenciar seu estresse através de meditação, respiração, hobbies ou tempo na natureza não é perfumaria. É uma estratégia direta de preservação muscular. Nós viajamos longe hoje. Começamos com o mito perigoso de que a fraqueza é apenas a idade. Desmascaramos esse mito, dando nome ao verdadeiro inimigo, a sarcopenia, o ladrão silencioso da sua independência. Vimos a jornada dolorosa do Sr. Roberto, que perdeu a capacidade de levantar sua neta, não por falta de amor, mas por falta de força. Mergulhamos fundo na ciência, entendendo como o músculo é substituído por gordura e fibrose, e como essa troca trágica afeta seu metabolismo, seu sistema nervoso e seus ossos. Analisamos os fatores de risco, da inatividade à deficiência de proteína. Mas o mais importante, nós não ficamos no problema, nós revelamos a solução. A sarcopenia prospera no mito e na inatividade. Hoje, você aprendeu que isso é uma mentira. Você aprendeu que a perda muscular não é uma sentença, é um sinal de desuso. E você aprendeu que tem, na sua própria casa, a ferramenta mais poderosa para lutar de volta. É a sua cadeira. É o seu peso corporal, é a sua decisão. O envelhecimento é um fato biológico. Ninguém pode parar o calendário. Mas a forma como você envelhece, se você envelhece com fragilidade ou com força, isso é, em grande parte, uma escolha. A força que você perdeu não se foi para sempre. Ela está apenas adormecida, esperando o sinal certo para acordar. O método FIRME é esse sinal. É o seu grito de despertar,
Por isso, minha chamada para ação não é amanhã, é agora. Quando este vídeo terminar, encontre sua cadeira, uma cadeira firme. Sente-se na beira, cruze os braços e faça sua primeira série. Talvez sejam 5 repetições, talvez sejam 15, não importa. Apenas comece. Use o método FIRME. Combine-o com mais proteína. Tome controle da sua saúde. Se este vídeo lhe deu esperança e, mais importante, um plano de ação claro e baseado em ciência, inscreva-se neste canal. Eu estou aqui toda semana, como sua médica fisiatra, para provar que você pode, sim, ser mais forte amanhã do que você é hoje. E, por favor, compartilhe este vídeo. Pense em um senhor Roberto ou uma dona Helena na sua vida. Envie para seus pais, seus avós, para qualquer pessoa que você ama e que precisa desesperadamente saber que ainda há tempo de reconstruir, que ainda há tempo de voltar a carregar os netos no colo. Eu sou a doutora Camila Rodrigues. Cuide-se e mantenha-se forte.